Olá meninas, sejam bem-vindas ao Papo com a Nutri, episódio de número 76. Eu me chamo Bruna Menegari, eu sou especialista em emagrecimento feminino, modulação intestinal e fitoterapia funcional. E aqui neste perfil eu ajudo mulheres a emagrecer até 10 quilos em 15 dias, acelerando o seu metabolismo através do intestino, por meio do meu método de emagrecimento avançado feminino, o PAF. Então sejam muito bem-vindas ao episódio de número 76 do Papo com a Nutri. E hoje eu vou falar: Nutri, tenho o intestino preso e nada resolve. Por que que isso acontece comigo? Então, se você se identifica com esse assunto de hoje, fica coladinho aqui comigo, que hoje o nosso Papo com a Nutri é exclusivo e voltado somente para o intestino. Eu vou te explicar melhor o porquê que você tem intestino preso, o porquê que você faz um monte de coisa e nada resolve. Então, se você conhece alguém que tem intestino preso, que tem dificuldade para emagrecer, já compartilha aqui no aviãozinho para essa amiga especial, tá bom? Meninas, sejam bem-vindas. Coloca aqui a cidade que você me acompanha. E se você tem ou não o intestino preso, manda que eu quero saber, tá bom? Manda aí, boa noite, sejam bem-vindas, vão chegando. Gente, é bem comum, né, que boa parte da população tenha o intestino preso, isso é bem normal, cada dia mais isso se torna muito comum. Inclusive eu recebo diariamente várias alunas que me relatam: Nutri, meu intestino está preso, o que eu faço? E para isso existem protocolos específicos, né, para a gente aplicar. Mas antes de aplicar um protocolo específico, você tem que entender o porquê que ele está preso, o que você está fazendo de errado que está deixando o seu intestino preso. Então existem algumas causas, né, e coisas erradas que você faz ao longo da sua vida que vai deixando o seu metabolismo lento, o seu intestino preguiçoso, tá bom? E aí, meninas, coloca a cidade aqui, que você está me acompanhando e se você tem ou não o intestino preso. Manda aí que eu quero saber. Manda aí pra mim. E eu já vou dar início aqui ao nosso conteúdo porque temos bastante coisa para falar hoje, tá bom? Então assim, gente, muitas mulheres me falam: Nutri, tem intestino preso, eu não sei mais o que eu faço, eu já tomei laxante, eu vivo à base de laxante, e isso com o passar dos anos foi piorando, tá certo? Então assim, gente, tem pessoas que ficam assim, muito tempo sem ir ao banheiro, já conheci pessoas que ficam de 13 a 15 dias sem ir ao banheiro, né? E acham que isso é normal porque viveram a vida inteira assim. Mas o fato é que isso está longe de ser normal, tá bom? E tem algumas coisas que pioram o intestino, principalmente se você tem o intestino preso. E um deles, gente, é o uso de medicamentos. Pasmem, mas o uso de medicamentos piora a sua microbiota intestinal, tá certo? E principalmente medicamentos para controle de sono, os ansiolíticos, os antidepressivos, né? Então assim, gente, essa classe de medicamento, ela mata, né, as bactérias boas do teu intestino, tá certo? Então os ansiolíticos, antidepressivos, eles atuam em locais de maneiras distintas em nosso organismo, tá certo? Então assim, eles vão possuir ali um efeito, né, sedativo, ele vai reduzir ali a atividade, ele vai te causar mais sonolência, ou seja, essa é a função deste medicamento. Só que em contrapartida, essa classe de medicamento, gente, ela causa, olha só, boca seca, retenção de líquidos, né, queda da pressão arterial, constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre, tá bom? Taquicardia, tontura, sudoreses, né? Ganho de peso e também tremores. Então eu não sei se tem alguém aqui na live que toma essa classe de medicamento, né? Mas provavelmente que alguém já tomou alguma vez na vida.
E com certeza no início teve muito efeito colateral, tá certo? Então assim, gente, essa classe de medicamentos, ela vai causar tudo isso, inclusive intestino preso. Então, a gente tem pessoas que vivem há anos, né, com constipação intestinal. Não é verdade? Vai dizer que você não conhece uma pessoa que está assim, ó, há muito tempo tendo, ai amiga, eu tenho o intestino preso, vivo a minha vida inteira com dificuldade de ir no banheiro, só vou à base de laxante. É ou não é assim? É assim, né, gente? A gente conhece alguém pelo menos assim, né? Então, assim, hoje em dia, inclusive, já existe algumas medicações antidepressivas, né? Um pouco mais moderna, digamos assim, que não vai causar esses efeitos colaterais. Mas a gente tem alguns, a base mais antiga, que causa, né? Então, assim, gente, outra classe de medicamento que te faz ter o metabolismo mais lento, que faz ter o intestino preso, é os anti-inflamatórios. Então, se você por algum motivo está tomando ou já tomou anti-inflamatório, gente, eles causam danos aí bem sérios no intestino, além dos já conhecidos, né? Os efeitos nocivos no estômago também, tá bom? Então, assim, muitas vezes, meninas, algumas lesões no intestino, né? Elas não vão ser percebidas, né? Por nós, isso é bem comum, né? E nem pelos médicos. Isso é, cara, é muito, muito fato. E a gente só consegue ver de fato algo acontecer o quê? No nosso dia a dia. Então, o que acontece quando a gente toma um medicamento? A gente sente a barriga mais desconfortável, mais inchada, não é verdade? Eu, pelo menos, sinto. Eu consigo identificar certinho o sinal que o meu corpo dá quando eu tomo algum tipo de medicamento. Intestino preso é um deles, a barriga fica inchada, eu não me sinto confortável, né? Outra classe de medicamentos que prende o teu intestino são os antibióticos. Nossa, Nutri, antibiótico faz isso? Faz, gente, olha só. Os antibióticos, eles causam disbiose intestinal. Nutri, o que é uma disbiose intestinal? Que nome feio, né? Gente, disbiose intestinal é uma proliferação de bactérias patogênicas dentro da gente. Tá, Nutri, como que acontece essa disbiose, né? Quando você toma antibióticos, você mata as bactérias boas do seu intestino e com isso ocorre uma proliferação errada de bactérias ruins dentro de você. Ou seja, as bactérias boas se destruíram, se acabaram, né? Ficaram muito poucas ali dentro de você. E com isso aumenta essas bactérias ruins, né? Que vão ficando super bactérias e você vai ficando com a barriga bem inchada, bem endurecida, com prisão de ventre, exatamente por ter tomado antibiótico. Então, por isso, gente, que é tão importante fazer uma reposição dessa flora intestinal, né? Recolocar ali lactobacilos, probióticos, para entrar bactérias boas, né? E ela ficar em equilíbrio com as bactérias ruins. Por quê? Porque a gente também precisa dessas bactérias ruins trabalhando com essas bactérias boas ali dentro, né? Então, quando a gente não tem essa microbiota intestinal adequada, esse ambiente favorável, né? O que acontece? O seu metabolismo vai ficando mais lento, o intestino vai ficando preso, o cabelo vai caindo, a unha vai ficando fraca, você vai tendo mais dificuldade em perder peso, você vai tendo quadros de insônia, de ansiedade e de compulsão. Tudo isso por causa dos antibióticos, tá, Nutri? Mas quer dizer então que eu não posso tomar antibiótico? Não foi isso que eu falei. Se você tem que tomar antibiótico por alguma patologia, porque está doente, né, porque o médico prescreveu, você vai fazer o tratamento com antibiótico, mas você vai precisar recolonizar essa microbiota intestinal através dos probióticos, tá bom? Então, assim, gente, outra classe de medicamentos que também te causa o intestino preso, que mata as bactérias boas do teu intestino, são os medicamentos inibidores de apetite, ou seja, os famosos medicamentos para emagrecer. Gente, alguém aqui na live já tomou medicamento para emagrecer?
Sim ou não? Me conta aí nos comentários. Manda aí que eu quero saber. Manda aí, meninas. Já tomaram medicamento para emagrecer, meninas? Sim ou não? Bom, olha só. Os medicamentos inibidores de apetite, gente, devem ser assim, ó. Tem gente que toma, né, com orientação profissional, faz tratamento certinho, né? Mas a grande parte, 90% das pessoas fazem o quê? Vão na farmácia e compram. É ou não é assim, gente? É assim, né? E olha só, acabam comprando por estética, né? Acabam comprando porque querem emagrecer para ontem, né? Só que esquecem de uma coisa. Essas pessoas não mudam seus hábitos alimentares. E o que acontece depois? Vocês já sabem o que acontece depois. Você engorda tudo de novo. E aí, gente, esses medicamentos inibidores de apetite, eles têm vários efeitos colaterais. Isso quando você está fazendo uso e após o uso também. Tá certo? Então, assim, na grande maioria das vezes, as pessoas que tomam medicamento por conta própria, esses inibidores de apetite para emagrecer, eles vão causar náusea, famosos enjoos, né? Diarreia, hipoglicemia, ou seja, a glicose baixa demais, você vai tendo ali, a vista vai ficando escura, né? Você pode até desmaiar por causa disso. Algumas que eu já vi chegam a vomitar também. Dá uma sudorese, um suador frio, né? A pele fica fria. Algumas sentem dor de cabeça. Outras, né? Alterações nos batimentos cardíacos. Aquela sensação de sono o dia inteiro, de fraqueza também, nervosismo, ansiedade, compulsão, ou seja, esses medicamentos inibidores de apetite, eles atuam principalmente no nosso sistema nervoso central, né? Você vai tendo uma dificuldade maior em concentração, na sua cognição, ou seja, você fica esquecida, você esquece com mais frequência das coisas. Outras pessoas também apresentam refluxo, azia, né? Então, assim, gente, algumas pessoas vão ter isso, outras não vão ter nada, outras vão ter no efeito rebote, ou seja, depois. E aí, gente, esses inibidores de apetite, eles também matam as bactérias do teu intestino. E se você não tem as bactérias boas atuando no seu intestino, você não consegue emagrecer, mesmo tomando inibidor de apetite. O que o inibidor de apetite te faz? Te faz tu não comer. E se você não come, você entra em restrição alimentar. Restrição alimentar te causa o quê? Uma desnutrição. Nutri, mas eu sou obesa, vou estar desnutrida? Sim, gente. Existe um monte de obeso desnutrido, com um monte de deficiência nutricional, de várias vitaminas, o metabolismo está lento. Então você é uma obesa desnutrida, você está em sobrepeso e está desnutrida, porque você tem uma restrição alimentar. E se você tem uma restrição alimentar, seja por um inibidor de apetite, seja por uma dieta restritiva, o seu metabolismo fica mais lento, você tem dificuldade para emagrecer por causa da sua tireoide, que é uma glândula, que quando está em perfeito funcionamento, você consegue emagrecer. Se ela não está em perfeito funcionamento, você vai ter um metabolismo mais lento. E aí, lembra da historinha que eu falei que você matou as bactérias boas? Pois é, você precisa recolonizar esse intestino. Só que aí você parou de tomar o medicamento por conta própria, porque você achou que já tá bom de tomar o remédio. Gente, é assim que acontece ou não é? Tô falando alguma mentira? E aí? É assim ou não é? Você vai lá na farmácia, compra o remédio, começa a tomar e depois da noite pro dia resolve parar. O que acontece? Ganha todo o peso de novo. Por quê? Porque não aprendeu a comer, né?
A barriga fica deste tamanho, até maior. E por que ficou maior? Porque matou bactérias. Então, o que você tem dentro de você, esse inchaço, é as bactérias ruins fermentando o seu intestino, pedindo socorro. E aí o intestino fica preso, você fica ansiosa, fica estressada porque não consegue ir no banheiro. Tudo isso vai influenciando, né, sobre o teu sistema nervoso central, né? E vai te causando uma inquietação, um nervoso, uma hiperatividade, uma vontade de ficar comendo o dia inteiro. Ou seja, tudo que você não comia, agora você passa a comer. Em dobro. E aí o que acontece? Como consequência, o número na balança sobe. Vem a frustração, angústias, irritabilidade, enfim, tudo que vocês já sabem. Alguém aqui na live já passou por um episódio assim, parecido ou igual ao que eu falei? Tomou o remédio para emagrecer, foi lá na farmácia, comprou por conta própria, emagreceu sei lá quantos quilos, né? Não comia praticamente nada porque não sentia fome e depois veio em dobro o peso novamente. E como consequência, o intestino preso. Gente, uma outra coisa, né, que causa o intestino preso é o sedentarismo. Exatamente. Então as pessoas têm a mania de falar: ah, eu caminho. Gente, caminhada não é exercício físico. Caminhada é uma obrigação. A caminhada, ela vai fazer diferença na vida de quem? Daquela pessoa que é muito obesa e que não faz nada. Aí sim, isso vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Agora vocês acham que eu que quero ganhar massa muscular, se eu fizer uma caminhada, eu vou ganhar massa muscular? É óbvio que eu não vou ganhar. Por quê? Porque a gente só consegue ganhar massa muscular com treino de musculação, aumentando peso. Ah, Nutri, para perder gordura. A mesma coisa, gente. Então a caminhada ela não vai resolver. A caminhada vai ser ótima para a circulação sanguínea. Para emagrecimento, só se você for muito obesa e você nunca fez nada, né? Então assim, gente, o exercício, ele ativa o seu intestino. Então tem pessoas que percebem, o dia que vão fazer atividade física, o intestino funciona como um reloginho. No dia que não foi, ele não funciona. Tá? Então comecem a perceber isso também. E claro, não poderia deixar de falar aqui também da alimentação, né? Então a alimentação ela vai ativar o seu intestino, só que não basta só tomar água e comer fibra, tá? Isso não quer dizer nada, gente. Ai, Nutri, mas eu tomo água e como aveia. Gente, isso não quer dizer nada sobre o teu intestino, se tu vai ou não no banheiro, tá? Gente, não é só saber que tem que tomar água e comer fibra. Tu tem que saber a quantidade para o teu metabolismo. E é aqui que a grande maioria erra, né? Bom, gente, a alimentação aí, a verdade é que as pessoas acham que comem correto, né? Acham que comem o suficiente, mas na verdade é que não comem nada ou comem muito pouco. Comem pouca fruta, comem pouca salada, vivem uma monotonia alimentar, não bate a recomendação ideal de água para ativar o metabolismo, para ativar o intestino. Não sabe quantas frutas tem que comer ao longo do dia, não sabe quanto de aveia tem que colocar para ativar esse metabolismo, não sabe basicamente nada. Principalmente, não sabe combinar os alimentos. E aí diz, ah, mas eu faço tudo certinho, não emagreço e meu intestino não funciona. Se tu fizesse de fato tudo certinho, o teu intestino estaria funcionando, o teu metabolismo estaria trabalhando e tu, como consequência, estaria emagrecendo. Então, se o teu intestino está travado, se o teu metabolismo está lento e não está conseguindo emagrecer, é por algum desses motivos que eu acabei de citar. Eu falei de vários aqui, né? E tudo isso vai influenciar, gente, tá certo? Então, assim, não é só saber o que comer, tem que saber a quantidade, as combinações, o que esse combina com esse, qual fruta que eu posso combinar com qual, né?
E aí as pessoas se perdem, as pessoas acham que comer fibra é comer arroz integral e comer farelo de aveia. Não é, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Aproveita agora para tirar, manda aí. Então assim, gente, eu já tô cansada de pegar várias pessoas, né, várias alunas que chegam até mim, Nutri, o meu cocô sai de bolinha, bolinha de cabritinho, já ouviram esse termo? Isso aí é falta de fibra? Falta de água, né? Aí a pessoa vai lá, começa a tomar 2 litros de água por dia e nada resolve. O que tá faltando na vida dessa mulher? Recolonizar a microbiota intestinal. Fazer um protocolo específico, né? Ou seja, desinflamar esse intestino para que ela consiga voltar a ir ao banheiro normalmente e ter as fezes adequadas novamente. Então as fezes dizem muito sobre a sua saúde, tá? Então se você tem as fezes de bolinha, falta de fibra, tá? Se você tem as fezes em líquida, pastosa ou água, sinal de alerta gravíssimo para você. Principalmente se você tem aquela barriga inchada, que está sempre inchada. Gente, alguém aqui sofre com a barriga inchada todos os dias? Sim ou não? Tem alguém aqui na live que sofre com a barriga inchada todos os dias? Sim ou não? Manda aqui que eu quero saber. E aí, gente, essa barriga inchada, como eu falei, é a sua microbiota ali, as bactérias ruins batendo na parede intestinal. Fala assim, me socorre, me socorre, me manda alimentos para eu me nutrir. E é qualquer alimento? Não. Tem que ser alimentos que contenham certas vitaminas, que contenham fibras, né? E o que a maioria das pessoas fazem? Retira a casca das frutas para comer. O que eu mais vejo, gente, pelo amor de Deus, as pessoas tirando a casca da uva. Tá errado. A maior parte de vitaminas, de fibras, de tudo está na casca. Então não joguem fora, tá bom? Bom, então esse foi o episódio de número 76 do Papo com a Nutri de hoje. E o tema desse episódio foi: eu tenho o intestino preso e nada resolve. Por quê? Eu falei aqui de várias causas, tá? De que você tem o intestino preso, de coisas que você pode ou está fazendo neste momento e que você nem imagina. Então, se por acaso você chegou agora, chegou aqui de paraquedas, eu vou deixar a live salva e você pode assistir aqui o replay desse episódio, tá bom? E anotar tudo que eu falei e a partir de amanhã já colocar em prática também as dicas e orientações que eu passei para vocês, tá bom? Gente, esta semana não teremos mais live, tá certo? Quinta-feira é feriado, eu vou tirar meu dia para descansar, para aproveitar um pouquinho, né? Porque também sou filha de Deus, todo mundo merece, tá bom? A gente se vê em breve para um novo episódio do Papo com a Nutri. Um grande beijo, um bom feriado e também um bom final de semana. Tchau, tchau.